Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Pedro por aqui e vamos dar sequência hoje àquela lista de genética, no caso aquela playlist de vídeos de genética. Fizemos a primeira parte aí focada na primeira lei de Mendel em algumas variações e hoje a gente vai pegar um pouquinho da segunda lei de Mendel. Mas antes de começar, pessoal, eu queria já pedindo para você aí, ó, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, comenta e vamos que vamos. A primeira questão diz o seguinte: a fim de refazer os experimentos de Mendel, um pesquisador cruzou uma planta com sementes amarelas lisas, duplamente homozigota dominante, com uma planta pura com sementes verdes rugosas, duplamente homozigota recessiva. Foram produzidas plantas F1. A seguir, o pesquisador realizou a autopolinização de F1, produzindo a geração F2, totalizando 3.200 plantas. Com base nas informações apresentadas, assinale a alternativa que apresenta o número total de plantas com uma característica dominante e uma característica recessiva. Então, pessoal, ele está me dando aí um cruzamento de dois tipos de planta. De cara, na geração parental, o que ele fez? Cruzou duas plantas homozigotas dominantes para as duas características. E aí, lembrando, ele já até falou isso aí no enunciado, mas em relação a essas plantas, nós temos a amarela dominando a cor verde e temos a textura lisa dominando a textura rugosa. Então ele foi lá do cruzamento da geração parental, Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, com Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho, nós só podemos obter plantas Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, ou seja, plantas duplamente heterozigotas, ou seja, heterozigotas para as duas características. E essa é a geração F1. Daí ele pegou duas plantas Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho e cruzou entre si os descendentes aí, os obtidos na geração F1 e obteve na geração F2 um total de 3.200 plantas. E aí ele quer saber, dessas 3.200 plantas, quantas possuem uma característica dominante. Pessoal, é muito comum o pessoal fazer, para a segunda lei de Mendel, aquele quadro enorme que dão aí, que pode chegar até 16 genótipos diferentes, aí no caso 16 possibilidades, aí alguns genótipos coincidem, mas pode chegar aí até a um quadro de 16 quando a gente cruza dois duplos heterozigotos, que é justamente o que está acontecendo aqui. Eu prefiro fazer de um jeito que eu acho bem mais interessante, que é pegar cada característica e desmembrar, fazer ela sozinha e utilizar aquelas regrinhas do E e do OU para obter o meu resultado final. Ou seja, se são duas características, 3, 4, 5, eu pego e trato cada uma delas como se fosse um caso isolado de primeira lei de Mendel e depois eu junto a resposta. Então aqui, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que ver é a probabilidade desse cruzamento aqui, que deu origem aos indivíduos F2, de nós termos plantas com uma única característica dominante e a outra recessiva, ou seja, a probabilidade de ser Vzão com alguma coisa, que é amarelo, e Rzinho, Rzinho, ou seja, tem uma característica dominante e uma característica recessiva, ou a probabilidade de ser Vzinho, Vzinho, que é verde, e Rzão com alguma coisa, que é a textura lisa. Então, aqui eu tenho uma característica dominante ou a outra característica dominante. E lembrando, quando a gente usa essas palavrinhas, esses conectivos em Z e OU, na probabilidade, o E significa multiplicação e o OU significa soma. Então agora eu vou pegar e vou desmembrar. Vou cruzar primeiro Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho. Fazendo esse cruzamento aqui, pessoal, o que a gente vai obter? Ó, Vzão, 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 Vzinho, Vzão, Vzinho de novo,
e por fim, Vzinho, Vzinho. Desse cruzamento aqui, vou até mudar de cor, qual é a probabilidade de ser Vzão com alguma coisa? Três quartos. E qual é a probabilidade de ser Vzinho, Vzinho? 1/4. Agora eu vou cruzar Rzão, Rzinho com Rzão, Rzinho. Vou ter Rzão, 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 Rzinho, Rzão, Rzinho de novo, Rzinho, Rzinho. Fiz mais rápido aqui porque ficar exatamente como de cima. Mesma coisa, probabilidade de ser Rzão com alguma coisa, eu tenho aqui, ó, 3/4. E de ser Rzinho, Rzinho, eu tenho aqui 1/4. Agora vamos ver como é que vai ficar a nossa probabilidade se baseando nesse esqueminha que eu coloquei aqui em cima. Então a probabilidade de ser Vzão, Vzão e Rzinho, Rzinho. Vzão, Vzão, ó, 3/4. E Rzinho, Rzinho. Probabilidade de ser Rzinho, Rzinho está aqui, ó, 1/4. É isso aqui. Ou, e aí a gente soma a probabilidade de ser Vzinho, Vzinho, que é 1/4, e Rzão com alguma coisa, 3/4. Fazendo essa conta aqui, pessoal, o que nós vamos ter? Ó, 3/16, aqui vai dar 3/16 também. Então, 3/16 mais 3/16, isso aqui dá 6/16, que, simplificando, vai dar 3/8. Certo? 3/8. E aí, qual é o número de plantas que nós vamos ter com as características que ele determinou? 3/8 do total. Então, vou puxar uma setinha aqui para cima. O número de plantas vai ser 3/8 de 3.200. E aí, ó, simplifica aqui. 32 por 8 vai dar 4. N aí, 3 vezes 4, beleza, 12. 1.200 plantas. Isso daí está na letra, deixa eu ver qual é a resposta aqui. Isso aí vai estar na letra B, 1.200. Só que aqui eu coloquei uma observação, pessoal. Quando nós cruzamos na segunda lei de Mendel dois indivíduos duplo heterozigotos, como esses aqui, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, e o outro também, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, nós temos aquela famosa proporção genotípica 9:3:3:1. O que isso significa? Esses 9 aqui são amarelos e lisos. Amarela lisa. Esses 3, amarelo, rugosa. Esses outros 3, verde, lisa. E esse umzinho aqui, verde e rugosa. Então, pessoal, sabendo desse detalhe da proporção genotípica do cruzamento de duplo heterozigote na segunda lei de Mendel, e eu até recomendo que vocês saibam porque isso volta e meia aparece, nós podíamos jogar direto nessa proporção aqui e ver que esse 3 e esse 3 são justamente os dados da proporção que me dão aqueles indivíduos que possuem uma característica dominante e uma recessiva. Aqui, ó, amarela, que é dominante, e rugosa, que é recessiva, verde, que é a cor recessiva em relação ao amarelo, e lisa, que é a textura dominante.
Então eu teria aqui, ó, 6. Né? A cada 9 com 3, 12, com 3, 15, com 16. Então, a cada 16, eu tenho 6 que eu quero, com as características que eu quero. Então, eu poderia jogar direto. Vou botar aqui embaixo. Ó. N igual a 6 em 16 de 3.200 plantas. Repara que essa continha aqui bate exatamente com o que a gente achou aqui. Então, essa questão dava para ser resolvida tão somente com a proporção genotípica. No entanto, eu fiz primeiro da forma clássica que eu gosto de trabalhar com a segunda lei de Mendel, que é desmembrando. Ou seja, falou em segunda lei de Mendel ou até em polihibridismo aí com 3, 4 ou mais características, não precisa montar aqueles quadros enormes. É só desmembrar e fazer vários casos isolados, como se fosse a primeira lei de Mendel, e depois juntar tudo. Então ficamos aí, resposta letra B, 1.200. Vou sair da frente para vocês darem uma olhadinha e vamos aí para a próxima questão. A segunda questão, pessoal, ela é da Mackenzie, ela fala o seguinte: um homem polidáctilo e de pigmentação normal de pele casa-se com uma mulher albina e não polidáctila. A primeira filha do casal tem o mesmo fenótipo da mãe, ou seja, se ela tem o mesmo fenótipo da mãe, ela é albina e não é polidáctila, essa filha. E aí, continuando aqui. A probabilidade de que uma segunda filha do casal seja normal para ambos os caracteres é... Então vamos lá, pessoal. Ele está dando aqui pra gente um homem que ele é polidáctilo e normal para pigmentação de pele. E aí, uma observação importante. Algumas condições que são muito clássicas, que caem demais, eu já até falei isso, não tenho certeza se eu falei isso no outro vídeo, mas se não falei, eu falo agora. Algumas dessas condições que caem muito em prova, a gente tem que saber. Albinismo, tem que saber que é autossômico recessivo. Polidactilia também cai muito, e como nessa questão aí não está falando nada, então a gente também tem que saber que é autossômico dominante. Ah, e aí você pode estar me perguntando, nossa, mas se polidactilia é dominante, por que não tem uma penca de gente aí com mais dedo do que devia? Porque aí, pessoal, entram outros conceitos, como frequência do gene na população, penetrância, expressividade e por aí vai. Mas polidactilia é dominante. Então, se o cara ele é polidáctilo, ele é desão, botei desão de dedo aqui, com alguma coisa, e se ele tem a pigmentação de pele normal, ele é azão com alguma coisa. Já a esposa, que é normal, não é polidáctila, é desinho, porém é albina, albinismo é recessivo, então ela é azinho. No enunciado fala que eles tiveram uma filha de mesmo fenótipo da mãe, ou seja, não polidáctila e albina. Porém, pessoal, como não ser polidáctilo implica em ter o genótipo dupla homozigoto recessivo e ser albina implica também ter o genótipo duplo homozigoto recessivo, a gente pode concluir que se a mãe tem o mesmo fenótipo, se a filha, perdão, tem o mesmo fenótipo da mãe, ou seja, não polidáctila e albina, a gente pode concluir que a filha ela é também desinho, azinho. E por que isso é importante para a questão? Porque ele está pedindo depois uma probabilidade de uma outra filha do casal ser normal para ambos os caracteres. Mas para isso a gente precisa saber o genótipo do pai, precisamente. E vamos lá. A gente sabe que ele é desão com alguma coisa. Mas se ele teve uma filha desinho, um desinho veio da mãe, o outro desinho só pode ter vindo do pai. A menina é albina, então um azinho veio da mãe e o outro azinho só pode ter vindo do pai. Então, com esses dados, a gente consegue concluir que o pai ele é duplo heterozigoto. Então, vamos lá. A probabilidade dessa segunda filha ser normal para os dois caracteres é a probabilidade dela ser
Dzinho, Dzinho, e Azão com alguma coisa, e ele quer ainda que seja uma segunda filha. Então lembra, quando fala em relação a sexo masculino ou feminino, além de tudo, a gente no final ainda tem que multiplicar por 1/2. Então, como eu falei com vocês, a gente não precisa ver todos os gametas possíveis, fazer um quadro maior, não. Desmembra e faz tudo como se fossem casos isolados de primeira lei de membro, e depois a gente junta. Então vamos lá, separando aqui, ó. Primeiro cruzamento. Dzão, Dzinho, com Dzinho, Dzinho. Isso aqui vai me dar Dzão, Dzinho, Dzão, Dzinho de novo, Dzinho, Dzinho e Dzinho, Dzinho de novo. Então, desse cruzamento aqui, a probabilidade de ser normal, de não ser polidáctila no caso, é 1/2. Agora eu vou fazer um outro cruzamento para a cor de pele, para a pigmentação de pele. Azão, Azinho com Azinho, Azinho. Azão, Azinho, vou fazer mais rápido esse. Azão, Azinho de novo. Azinho, Azinho e Azinho, Azinho. Desse cruzamento aqui, a probabilidade da pigmentação de pele ser normal está aqui, ó. 1/2. Então vamos juntar tudo isso aqui na probabilidade que ele quer. A probabilidade de ser normal para os dois caracteres é ser não polidáctilo, 1/2. E pigmentação de pele normal, 1/2. E ainda, como ele quer que seja uma filha, sexo feminino, probabilidade de ser do sexo masculino ou do feminino é 1/2, então eu ainda vou multiplicar aqui por 1/2. Portanto, a probabilidade aí vai ser 1/8. Isso aí está na letra D. Beleza, pessoal? Vou sair da frente aqui, vou deixar vocês verem o esquema. E vamos partir para a questão 3. Vamos lá, pessoal. Questão 3 fala o seguinte. A probabilidade de que o cruzamento Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czão, Czinho com Azinho, Azinho, Bzão, Bzão, Czão, Czinho origine descendentes do genótipo Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czão é dada por... Pessoal, 3 características aí. Já pensou se tivesse que pegar, ver todos os gametas possíveis, fazer um quadro para isso? Primeiro, que já ia ser muito mais fácil de confundir. Segundo, que poderia dar um trabalho enorme. Então, essa questão eu coloquei também para mostrar para vocês que em muitas situações realmente é até bem mais simples a gente trabalhar dessa forma que eu estou propondo a vocês. Desmembrando, como casos de primeira lei de Mendel, e depois a gente junta. Então, ele está cruzando aqui esse indivíduo, Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czão, Czinho, com Azinho, Azinho, Bzão, Bzão, Czão, Czinho, e ele quer que se obtenham indivíduos Azão, Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czão, ele quer a probabilidade disso. Ou seja, a nossa probabilidade é a probabilidade de ser Azinho, Azinho, e Bzão, Bzinho, e Czão, Czão. Desmembrei todos aqui já no quadro, vamos lá. Primeiramente, vou fazer o Azão, Azinho com Azinho, Azinho. Cruzando aqui, eu vou ter Azão, Azinho, Azão, Azinho de novo, Azinho, Azinho e Azinho, Azinho de novo. Então, a probabilidade de eu ter Azinho, Azinho, aqui ó, 1/2. Segundo caso, Bzão, Bzão cruzado com
Bzinho, Bzinho. Aqui, pessoal, eu nem vou fazer o cruzamento porque, veja, se eu tenho Bzão, Bzão e Bzinho, Bzinho, eu só posso obter, independente do que eu faça aqui, Bzinho, Bzinho. Então, todos os descendentes aqui vão ser Bzão, Bzinho, né? No caso aqui, cruzando Bzão, Bzão com Bzinho, Bzinho, eu só posso obter heterozigoto, Bzão, Bzinho. Então, é 100% de Bzão, Bzinho. Do mesmo jeito que a gente usa, por exemplo, 1/2 para 50%, 1/4 para 25%, 100% a gente representa pelo número 1. Então, aqui 1. E, por fim, vou cruzar Czão, Czinho com Czão, Czinho. E vou obter Czão, 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 Czinho, Czão, Czinho de novo e Czinho, Czinho. E aí, a nossa probabilidade aí de ter Czão, Czão é 1/4. Como ele quer a probabilidade de ser Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho e Czão, Czão, agora é só a gente multiplicar tudo. Então, a nossa probabilidade aqui é a probabilidade dele ser Azinho, Azinho, que é 1/2, e Bzão, Bzinho, que é 1, não faria diferença, mas para ficar mais claro, eu vou colocar aqui 1, e Czão, Czão, cuja probabilidade é 1/4. Vou colocar aqui 1/4. Isso aqui vai dar para a gente 1/8. Só que lá na questão, ele não colocou na forma de fração, ele dividiu. Então, dividindo isso daqui, a gente vai ter 0,125, que seria aí uma probabilidade de 12,5%. Deixa eu só conferir qual é o gabarito aqui. Gabarito letra... eu acho que é letra A, só um minutinho. Gabarito aí, letra A. Saindo da frente para vocês poderem dar uma olhada em como ficou a solução. Foi? Partiu questão 4. Questão 4, pessoal, uma questãozinha aí do Enem, Enem PPL mais especificamente, e ela fala o seguinte: a mosca drosófila, conhecida como mosca das frutas, é bastante estudada no meio acadêmico pelos geneticistas. 2 caracteres estão entre os mais estudados: tamanho da asa e cor do corpo, cada um condicionado por um gene autossômico. Em se tratando do tamanho da asa, a característica asa vestigial é recessiva e a característica asa longa dominante. Em relação à cor do indivíduo, a coloração cinza é recessiva e a cor preta dominante. Em um experimento, foi realizado um cruzamento entre indivíduos heterozigotos para os 2 caracteres, do qual foram geradas 288 moscas. Dessas, qual a quantidade esperada de moscas que apresentam o mesmo fenótipo dos indivíduos parentais? Então, pessoal, ele está fazendo o cruzamento aí de 2 moscas duplo heterozigotas, sendo que ele fala que asa longa é um caractere dominante e cor preta também. Ou seja, longa é dominante, vestigial é recessiva, cor preta é dominante, cor cinza é recessiva. E aqui, gente, não é exatamente uma regra, não é obrigatório, mas por convenção, quando a gente vai colocar a letrinha representando os genes, a gente coloca a letra que faz referência à característica recessiva. Por isso que aqui está V de vestigial e C de cinza, tá? Mas não é assim uma obrigação, se não puser está errado. Então vamos lá. 2 indivíduos heterozigotos são cruzados e ele quer que tenha o mesmo fenótipo dos parentais, ou seja, asa longa, que é Vzão com alguma coisa, e cor preta, que é Czão com alguma coisa. Então a probabilidade que a gente vai procurar é a probabilidade de ser Vzão com alguma coisa e Czão com alguma coisa. Fazendo esse primeiro cruzamento aqui, Vzão, Vzinho
Czão, Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho, a gente vai ter Vzão, 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 Vzinho, Vzão, Vzinho de novo e Vzinho, Vzinho. Qual é a probabilidade dele ser Vzão com alguma coisa? Vou pegar aqui outra cor. Está aqui, ó. Probabilidade dele ser Vzão com alguma coisa, 3/4. E o nosso outro cruzamento, que eu já separei aqui, é Czão, Czinho com Czão, Czinho. Aqui a gente vai ter, ó, Czão, 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 Czinho, Czão, Czinho de novo, Czinho, Czinho. A probabilidade da asa ser preta, que é Czão com alguma coisa, está aqui. 3/4. Então, qual vai ser a nossa probabilidade do fenótipo ser igual ao dos parentais? É a probabilidade de ser Vzão com alguma coisa, 3/4, e Czão com alguma coisa, 3/4. Fazendo essa conta, a gente vai ter aqui, ó, 9/16. Se a gente tem 9/16, qual vai ser o número de plantas com essas características que nós vamos encontrar? O número N vai ser 9/16 de 288. Fazendo essa conta, eu já fiz, tá? Vai dar 162. Então, 162 moscas é a resposta, e isso está na letra B. Só, pessoal, que eu coloquei uma observaçãozinha aqui pelo seguinte: ele está pedindo em relação ao fenótipo dos pais. E aí, muitas vezes a questão, e o Enem gosta bastante disso, não só o Enem, mas como essa questão do Enem, ele fala de fenótipo. Quando a gente considera o cruzamento de dois heterozigotos, fazendo aquele quadrão da segunda lei de Mendel, uma das diagonais, aquilo ali fica como um quadrado 4×4, uma das diagonais desse quadrado vai dar Vzão, Vzinho, Czão, Czinho, vai dar duplo heterozigotos, ou seja, 4/16 daquele quadrão de dois duplo heterozigotos vão ser duplo heterozigotos, ou seja, das 16 possibilidades do cruzamento de dois duplo heterozigotos naquele quadrão da segunda lei de Mendel, 4 vão ser duplo heterozigotos, ou seja, 4/16 ou 1/4 vão ser duplo heterozigotos. Se você não se ligasse que ele estava pedindo genótipo e fosse usar a questão da proporção lá do quadrão de Mendel, você iria achar 72. E se você der uma olhadinha aí, eu não sei qual é a opção que está, mas tem uma opção aí que fala 72. Então muita gente deve ter escorregado nisso. Então lembra, ele estava pedindo aí, ó, o fenótipo. Saindo da frente para vocês olharem a resolução aí. Então, pessoal, além de saber resolver, saber como operar os esquemas, como é que a gente vai fazer os cruzamentos, como é que a gente trabalha com probabilidade, tem que ficar ligado aí no enunciado e na interpretação. Bora para a questão 5. Vamos nessa, pessoal. Questão 5 aí, ele bota um heredograma, e um heredograma aí com duas características. No caso, pigmentação de pele e se a pessoa é destra ou é canhota. Dá uma olhadinha para cá, pessoal, para esse heredograma. Ele deixa um esqueminha aqui normal, ou seja, a pessoa é destra e tem pigmentação de pele normal, e aí mais uma daquelas que eu falo para você. Ele não falou nada em relação à questão da dominância e tudo mais, e a gente poderia até tentar analisar, mas como estão duas características juntas ali,
é mais fácil a gente ter em mente que para a relação canhoto e destro é característica dominante e canhotos são recessivos. E para o albinismo a gente já está aí careca de saber, pigmentação de pele normal dominante, albinismo é recessivo. Então todos os que são normais para ambos os caracteres, normais, ou seja, são destros e pigmentação normal, eu já deixei azão traço, cesão traço, beleza? Então vamos lá, albino e canhoto, recessivo para os dois caracteres, que é esse número 6 aqui, então eu vou completar ele com azinho, azinho, cezinho, cezinho. Albina, ou seja, pintadinha só para o lado de lá. Então se ela é só albina, é albina, porém não é canhota, é destra. Então vamos lá, a gente tem aqui azinho, azinho e cesão, traço. Tem mais alguma aqui? Essa aqui, número 7 também. Azinho, azinho, cesão, traço. E por fim ele também coloca aqui, ó, canhota, ou seja, uma pessoa que é canhota, porém tem a pigmentação de pele normal. Tá aqui, ó. Então tem azão com alguma coisa e cezinho, cezinho. Agora, pessoal, o que a gente tem que fazer é completar todo mundo que der para completar aí, se possível todos. Repare esse camarada aqui, 1. Ele teve esse filho aqui, que é azinho, azinho, cezinho, cezinho. Logo, um azinho veio da mãe, o outro azinho só pode ter vindo dele. Cezinho, cezinho. Um cezinho veio da mãe e um cezinho veio dele. Logo, se a gente sabe que um cezinho aqui veio da mãe e um cezinho veio dele, a gente já completa logo aqui, ó. Cezinho. E completa aqui também o cezinho. Número 5. Ele é azão traço, cesão traço. Porém, a mãe dele é azinho, azinho. Então aqui com certeza é um azinho, porque a mãe só pode mandar azinho. Agora, cesão com alguma coisa. Esse cesão pode ter vindo daqui ou daqui, e isso daqui pode ser tanto cesão quanto cezinho, não tem como determinar. Vindo aqui para o outro lado, o número 3 é azão alguma coisa com cesão alguma coisa. Teve essa filha aqui que é azinho, azinho. Então, um azinho veio dele. E de quebra, como o outro azinho só pode ter vindo da mãe, a gente já sabe que a mãe também é azão, azinho. A mãe é cezinho, cezinho. Então, esse cesão com certeza veio do pai, porque a mãe só pode mandar cezinho. Então aqui, cezinho, cesão, cezinho. Aqui, a mãe, para esse 8 aqui, só pode mandar cezinho. E ele vai ficar sendo azão alguma coisa, porque esse azão pode ter vindo daqui ou daqui. E vamos supor que tenha vindo daqui. Poderia vir daqui ou azão ou azinho. Então a gente não tem como determinar. E aí vamos para as alternativas. Letra A. O indivíduo 1 pode ser homozigoto para o albinismo. A gente já matou que ele é heterozigoto. Mas qual seria a justificativa? Ele teve um filho que é albino. Um azinho tem que ter vindo dele. Um azinho vem da mãe, um azinho vem do pai. Então essa daí está fora. O casal 1 e 2 tem 50% de chances de ter uma criança destra e normal para o albinismo. Então, pessoal, o que eu recomendo vocês a fazerem? Na questão aqui, a gente vai resolver tudo na ordem. Na prova, como essa daqui requer o cálculo, eu pularia ela e tentaria eliminar as outras. Se todas as outras eu com certeza eliminar, a resposta é ela. Se dentre as outras eu tiver certeza de qual é a resposta, eu nem preciso fazer o cálculo dela. Mas aqui a gente vai fazer. Então, 1 e 2. Vamos lá, que são esses aqui. Então, cruzando separadamente, vou colocar aqui azão, azinho,
com azinho, azinho. Vou até sair da frente aqui para ficar melhor para vocês verem. Esse cruzamento vai dar azão, azinho, azão, azinho de novo, azinho, azinho e azinho, azinho. A probabilidade da pigmentação ser normal, meio. Vou fazer aqui no cantinho agora, do lado aqui o outro. Czão, Czinho, com Czão, Czinho. Então vamos lá, vai ficar Czão, 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 Czinho, Czão, Czinho de novo, Czinho, Czinho. E aí vamos lá, probabilidade ser destra e normal para o albinismo. Para o albinismo a gente já viu, probabilidade de ser destra é essa aqui. 3/4. Então, a nossa probabilidade de ser normal para o albinismo e destra é 1/2 vezes 3/4. Fazendo a continha aqui, eu vou ter 3/8. E 3/8, galera, é diferente de 1/2, né? Que ele fala que a probabilidade aí seria de 50%, que é 1/2. Não é, tá fora. Letra C. Um dos pais do indivíduo 4 é obrigatoriamente canhoto. Cadê o indivíduo 4? Tá aqui. Um dos pais do indivíduo 4, então vou até botar aqui, ó. Diz que é obrigatoriamente canhoto. Considerando só essa característica, pessoal, repara. Se o pai for Czão, Czinho e a mãe for Czão, Czinho, esse Czinho vem do pai, esse Czinho vem da mãe. Então, não necessariamente um dos pais desse indivíduo tem que ser canhoto. Podem ser ambos destros, porém heterozigotos. Vamos lá, próxima alternativa aqui. Letra D. Todos os filhos do casal 6-7 serão albinos. Casal 6-7. Pessoal, olha só. 6 é azinho, azinho. 7 é azinho, azinho. Concordam comigo que quando eu fizer esse cruzamento, azinho, azinho, cruzando com azinho, azinho, se eu só tenho azinho, azinho de um lado, tudo azinho, e tenho tudo azinho do outro, só pode nascer azinho, azinho. Então, realmente, para a pigmentação de pele, todos os filhos desse casal aí vão ser albinos. Então, a resposta vai ser aí a letra, vou botar aqui, para ficar bem visível, letra D. Agora eu vou terminar aí, vou fazer a letra E, só para a gente deixar tudo bonitinho. Os indivíduos 1 e 8 têm obrigatoriamente o mesmo genótipo. 1 e 8. Aqui, pessoal, como a gente não pode garantir o que tem nesse tracinho, não necessariamente eles têm o mesmo genótipo, que a gente não pode nem garantir. E em segundo lugar, o que acontece? O fato dos dois serem normais para ambas as características não torna obrigatório eles terem o mesmo genótipo. Se esse camarada aqui for azão, azão, estou supondo que ele seja azão, azão. Ele continua destro e pigmentação de pele normal, mas não tem o mesmo genótipo do indivíduo 1. Então, a gente não pode dizer que obrigatoriamente eles têm que ter o mesmo genótipo só porque tem o mesmo fenótipo. Beleza, pessoal? Deixando vocês darem aí uma olhadinha. E agora a gente vai aí para a última questão. Pessoal, questão 6, chegamos aí na última questão de hoje, uma questãozinha da FUVEST, e ela diz o seguinte: em tomate, a característica planta alta é dominante em relação à característica planta anã e a cor vermelha do fruto é dominante em relação à cor amarela. Um agricultor cruzou duas linhagens puras, planta alta, fruto vermelho, com planta anã, fruto amarelo, interessado em obter uma linhagem de plantas anãs com frutos vermelhos. Interessado em obter uma linhagem de plantas anãs com frutos vermelhos,
deixou que os descendentes dessas plantas cruzassem entre si, obtendo 320 novas plantas. Ou seja, ele cruzou duas plantas duplo homozigotas, uma toda dominante, uma toda recessiva, e obteve, na geração F1, 100% de plantas duplo heterozigotas. E aí, para conseguir o que ele de fato queria, ele cruzou plantas da geração F1, que são duplo heterozigotas, e obteve como resultado 320 plantas na geração F2. E vamos lá. O número esperado de plantas com o fenótipo desejado pelo agricultor e as plantas que ele deve utilizar nos próximos cruzamentos para que os descendentes apresentem sempre, isso é importante essa palavrinha, sempre as características desejadas. Plantas anãs com frutos vermelhos estão corretamente indicados em. Então, pessoal, primeira coisa, ele quer planta anã e com fruto vermelho. As características dominantes são altas, e aí eu coloquei que essa característica é azão com alguma coisa, genotipicamente falando, e vermelha é a cor dominante, e aí eu coloquei aqui vezão com alguma coisa. Já expliquei esse cruzamento aqui, ele obteve 320 plantas, então ele quer plantas azinho, ou seja, anãs, e com frutos vermelhos, ou seja, vezão com alguma coisa. Então, antes da gente ver quantas plantas obteve, a gente precisa saber qual é a probabilidade dele obter plantas azinho e vezão com alguma coisa. Já deixei desmembrado aqui, começando pelo azão-azinho com azão-azinho, né? Fruto desse cruzamento aqui, né? São cruzamentos entre plantas duplo heterozigotas, a gente vai ter azão-azão, azão-azinho, azão-azinho de novo, azinho-azinho. Então aqui, gente, qual é a probabilidade de ser azinho-azinho? Tá aqui. 1/4. E aqui embaixo, vezão-vezinho, cruzando com vezão-vezinho, vai ficar vezão-vezão, vezão-vezinho, vezão-vezinho de novo, vezinho-vezinho. Probabilidade de ser vezão com alguma coisa. Três quartos. Então, gente, a probabilidade que ele quer é que seja azinho e aí eu multiplico, vezão com alguma coisa. 3/4. Fazendo essa conta, a gente vai ter 3/16. E aí, como é que a gente vai calcular o número de plantas? N igual a 3/16 de 320. Então, pessoal, o nosso N, aqui eu posso simplificar o 32 com 16, né? Vai dar 2, 3 vezes 2, 6, com esse zero aqui, nós vamos ter aí 60 plantas. Nisso daí, nós já restringimos aí a resposta a duas opções, letra D e letra E. Então, o número de plantas que ele obteve, 60. Tá feito. Só que ele também quer saber o que esse agricultor tem que fazer nos próximos cruzamentos para que ele sempre obtenha plantas com essa característica, ou seja, para ele garantir que todas as plantas que ele obtiver vão ser plantas com as características azinho, que vai dar planta anã e fruto vermelho. E aí ele tem na opção D 60 plantas heterozigóticas em relação às duas características, que seriam as condições para os próximos cruzamentos,
ou 60, e plantas homozigóticas em relação às duas características. Pessoal, plantas heterozigóticas em relação às duas características seriam a mesma coisa que esse cruzamento aqui. E se a gente fizer esse cruzamento aqui entre plantas heterozigóticas entre as duas características, olha para cá, a gente pode ter tanto o fenótipo dominante como o recessivo, tanto o fenótipo dominante como o recessivo. Para que ele obtenha sempre plantas com esse perfil que ele quer, ele teria que cruzar plantas que fossem Azinho, Azinho e Vzão, Vzão. Por que isso? Deixa eu ver se está saindo aí. Tá. Por que isso? Vou até colocar aqui em cima para ficar melhor, que aí com certeza vocês vão ver. Azinho, Azinho, Vzão, Vzão. Por que sempre essas plantas? Porque se eu cruzo duas plantas que são Azinho, Azinho, Vzão, Vzão, Azinho, Azinho cruzado com Azinho, Azinho só pode dar Azinho, Azinho. Garantiu a primeira característica. Vzão, Vzão cruzado com Vzão, Vzão vai dar sempre Vzão, Vzão. Garantiu a segunda característica, que implica que o genótipo tem que ser Vzão com alguma coisa. Então, pessoal, novamente, além do conhecimento de como operar com os cálculos da probabilidade, de como montar os esquemas, tinha que estar bem ligado aí na interpretação por conta dessa palavrinha aqui, sempre. Então, a resposta é 60 plantas e homozigóticas em relação às duas características. Mais especificamente, Azinho, Azinho, Vzão, Vzão. Então, 60 plantas e homozigóticas em relação às duas características está aí na letra E. Saindo da frente para vocês olharem. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse segundo vídeo aí, referente a um pouquinho da segunda lei de Mendel. Eu mostrei como é que eu gosto de trabalhar com isso. Geralmente quem é meu aluno gosta, compra bastante essa ideia de desmembrar e depois juntar tudo só na resposta, porque realmente para muitas e muitas questões fica mais fácil de trabalhar, fica mais fácil de visualizar e reduz a probabilidade aí de erro. Queria pedir também mais uma vez aí para que vocês se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, deixem aí nos comentários se vocês têm alguma dúvida ou não. E também não esqueçam de me seguir lá no Instagram, @biouniverso1, onde eu converso lá bastante com a galera, tiro dúvidas não só sobre os vídeos do YouTube, como os posts do Instagram, como sobre qualquer pedaço da matéria que você esteja estudando, tá? É só ir lá, só mandar uma mensagem e a gente se fala. Mais uma vez aí, muito obrigado, um forte abraço a todos e até a próxima, pessoal. Tchau!